Olá! Nessa série de programas Educação Continuada, vários especialistas vão falar sobre novas formas de aprender e mostrar que no tempo atual, o desenvolvimento de competências é o maior objetivo e desafio da educação. Como vimos no programa anterior, Hélio Francischini falou dos critérios fundamentais de mediação, criados por Ruven Feuerstein. No programa de hoje, Hélio explica os critérios complementares e como formular as perguntas na experiência de aprendizagem mediada. Hélio é especialista em inteligência e cognição. Vamos à fala de Hélio Francischini. Quais são os critérios fundamentais ou universais de mediação? Mediação de intencionalidade e reciprocidade, mediação de significado e mediação de transcendência. Então nós temos o quarto critério, que é de competência, vamos explicar adiante. Temos o quinto critério, autorregulação, controle do comportamento. O sexto critério, que é compartilhamento. O sétimo critério, que é individuação. O oitavo, planejamento de objetivos. O nono, desafio. E o décimo, automodificação. Mas vamos analisar então os outros. O outro critério, cujo símbolo é uma estrela, é o critério da competência. Competência com estrela tem tudo, né? Porque com competência você brilha. O que acontece? Nós precisamos desenvolver a sensação de competência no mediado. Porque se ele se sente incompetente, ele nem vai reagir à nossa mediação. Ele se sente assim um perdedor, um coitado. Então nós temos que aumentar a competência dele. Como é que a gente faz isso? Nós vamos dando assim a aprendizagem de forma pulverizada, certo? Pouco a pouco, passo a passo, e ele vai tendo a sensação de que ele está entendendo, de que ele está dominando, e ao dominar, ele vai aumentando a fé que ele tem no seu taco. Ele vai aumentando a sua segurança. Ele vai melhorando a sua autoimagem, etc. Então, qual é a pergunta que nós podemos fazer nesse tipo de... a pergunta, uma observação que nós podemos fazer? É a seguinte: você diz assim depois de uma manifestação do mediado: essa resposta foi muito boa, hein? Muito bem, você me surpreendeu. Eu mesmo não havia pensado nessa resposta. Agora me diga uma coisa, como é que você chegou a essa resposta? Me explique como é que foi o seu raciocínio. Como é que você, como é que você pensou para dar uma resposta dessa? Imagine um mediado recebendo um feedback desse. Ele vai ficar muito contente, ele vai ficar muito satisfeito. Puxa, marquei um gol nesse jogo. O quinto critério, cujo símbolo é o semáforo, é a autorregulação ou controle do comportamento. É muito importante que as pessoas aprendam a controlar o seu comportamento. O que desse comportamento vocês vão controlar? É a impulsividade, é a afobação. A pergunta básica que nós podemos fazer. Pensem um pouco mais sobre isso que vocês falaram. Não é melhor refletir mais um pouco em vez de chutar? Uma outra pergunta que nós podemos fazer. Escuta, vocês estão sabendo ou estão querendo adivinhar a resposta? Vocês querem mais um tempo para pensar? Vocês conseguem pensar mais um pouco e me dar uma outra resposta diferente dessa que deram? Então nós vamos aí controlando o comportamento dos alunos. Vamos ver agora a sexta, cujos símbolos são dois corações entrelaçados. É o compartilhamento. Essa é uma coisa muito importante. É provocar, por exemplo, numa sala de aula, um ambiente de ajuda. Um aluno ajudar o outro a resolver uma tarefa. Um aluno ajudar o outro a melhorar o seu desempenho. É isso que nós queremos conseguir com essa pergunta de compartilhamento. Então, que pergunta nós podemos fazer assim, basicamente para isso? Vocês procuraram ajudar-se uns aos outros na resolução da tarefa? Você pode perguntar assim: algum colega teve dificuldade? O aluno fala, teve. Você procurou ajudá-lo? Você deu uma contribuição para ele? Isso aí você vai criando, assim, dentro de uma sala de aula ou de uma reunião, você vai criando laços de compartilhamento. Isso é essencial para o ser humano. Ninguém
vive sozinho. Então nós temos que pensar nisso. O próximo critério, cujo símbolo é uma impressão digital, é a individuação. O que quer dizer individuação? Nenhum ser humano é igual ao outro. Todos os seres humanos são diferentes. Podem até ser gêmeos univitelinos, não importa, eles são diferentes, certo? Eles podem ter nascido no mesmo horário, não, eles são diferentes. Nós temos que mostrar que os seres humanos são diferentes e que a diferença é uma coisa muito boa. Vamos então ver qual é a pergunta que nós fazemos basicamente para colher um depoimento sobre as diferenças. O professor diz o seguinte: por que suas respostas foram diferentes, mas mesmo assim adequadas? Outra pergunta: qual foi a diferença entre a sua resposta e a resposta dele ou dela? Vamos então ao próximo critério, cujo símbolo é um alvo. O alvo é planejamento de objetivos. A pessoa tem que se acostumar a fazer tudo de forma planejada. Porque quem não tem um plano para seguir, qualquer caminho é caminho, qualquer destino é destino, qualquer resultado é resultado. Nós temos que fazer um plano para estarmos cientes de onde queremos chegar. Ou seja, onde queremos chegar, como chegaremos lá e como saber se lá chegamos. Então isso é um plano. Nós temos que fazer os procedimentos, colocar as coisas, fazer os passos para nos certificarmos de que estamos realmente com um horizonte, com um caminho a ser seguido. Qual é a pergunta básica que nós fazemos nesse caso? Como vocês planejaram a realização dessa tarefa? Outra, que passos vocês seguiram para fazer essa tarefa? Outra, vocês fizeram um plano? Vocês seguiram um plano? Vocês modificaram o plano? Vocês colocaram nesse novo plano o que vocês modificaram? O aluno vai se acostumando a planejar e daqui a pouco ele fica um sujeito eficiente e eficaz em seu planejamento. O próximo critério, o símbolo é escalar montanhas, é o critério número 9. É o critério do desafio. Todo mundo tem que ser desafiado. As pessoas que não são desafiadas, elas continuam do mesmo tamanho. É quando nós somos desafiados que nós mostramos as nossas forças, os nossos valores, o nosso brilho. Então o Forcing sempre faz isso. Ele desafia o aluno. Ele não deixa o aluno ficar muito tempo ali naquela aprendizagem que ele já conseguiu. Ele sempre joga uma coisa um pouco maior, um pouco mais complexa, um pouco mais difícil para ele lidar com ela. Vamos ver a pergunta que nós fazemos para o critério do desafio. Simples, simples. O que é novo, complexo ou desafiador nessa tarefa? Outra. O que você achou difícil num primeiro momento de fazer, mas você encarou o desafio. Outra, você gosta de ser desafiado? Essa tarefa o desafia de alguma forma? Em que essa tarefa desafia você? E assim por diante nós vamos trabalhando tudo. O próximo critério, e último critério, o símbolo é um gráfico. E o critério é o da automodificação. As pessoas sofrem modificação, mas é importante também que elas deem um testemunho dessa informação, dessa modificação que elas sofreram. É importante que elas digam em que ou até que ponto elas foram modificadas, para nós sabermos. E quem é que tem condições de dizer isso para nós? A própria pessoa que está sendo modificada. O Forcing usa uma pergunta básica, parece uma pergunta assim muito simples, muito cândida, mas não, ela é uma pergunta extremamente clara para a pessoa. Vejam, o que vocês conseguem fazer hoje que não conseguiam fazer no passado? Outra, o que vocês acham que se modificou dentro de vocês? Outra, que modificações vocês acham que estão se operando em vocês? O que vocês estão, que conquistas vocês estão tendo? E a criança, ao falar disso, ela vai realmente colocando as modificações que estão se operando em seu interior.
Isso é aprendizagem, né? O professor pode avaliar a criança pelo que ela diz, pelo que ela testemunha. Hélio faz agora uma demonstração prática de uma EAM, experiência de aprendizagem mediada. Vamos dar exemplo de dois tipos de mediação. Mediação do raciocínio tecnológico e mediação do raciocínio lógico. Para dar esses exemplos, nós vamos usar uma montagem Lego. Essa montagem aqui, ela é utilizada em escolas do ensino fundamental para crianças a partir de 8 anos de idade. Esse aqui seria o 5º projeto que essas crianças construíram. E é importante também salientar que essas crianças sempre trabalham em equipe. E essas equipes possuem funções específicas. Essas funções específicas são as seguintes. Nós temos um construtor. Esse construtor, ele é responsável por construir, por montar esse projeto. Nós temos também o organizador. O organizador, ele vai organizar as peças e passar essas peças para o construtor usar. Nós temos também o relator, que é a pessoa que vai fazer um relatório de todas as atividades desenvolvidas em equipe. E temos, por último, o apresentador, que no momento posterior, ele vai fazer uma apresentação perante a classe, ou seja, perante todas as outras equipes. Vamos iniciar, então, a mediação do raciocínio tecnológico. E vamos falar, primeiramente, da mediação da intencionalidade e da reciprocidade. Essa mediação é tão importante que nós começamos a pensar nela na hora que nós planejamos a nossa mediação, a mediação que vai ser feita nessa sala de aula. E é muito importante que nós iniciemos no planejamento. Por quê? Porque é lá que nós vamos elaborar as perguntas, e não só as perguntas, vamos elaborar também as respostas que nós esperamos que os alunos deem. Muito bem. Agora vamos passar à mediação do significado. Quando que nós fazemos a mediação do significado? Nós fazemos a mediação do significado já na hora que os alunos estão apresentando, dirigindo a eles determinadas perguntas a respeito aqui do projeto. Então nós perguntamos, esse projeto aqui, como se chama, como é o nome dele? Eles vão dizer que esse projeto é um ventilador. E nós dizemos assim, para que serve o ventilador? E eles vão dizer que o ventilador serve para refrescar um ambiente. E vamos perguntar para eles de que parte se compõe o ventilador. E eles vão dizer que tem uma base, tem uma estrutura, um conjunto de polias e também as pás do ventilador. Vamos fazer outras perguntas a respeito do ventilador. O que nós temos em mente nessa hora? É ver se o aluno está tendo uma aprendizagem significativa, ou seja, se ele está percebendo significado nisso, importância nisso, utilidade, serventia no ventilador. Vamos agora passar à mediação do planejamento de objetivos e individuação. Que perguntas nós fazemos para isso? O que foi fácil de fazer aqui nessa montagem? O que foi difícil? Como é que vocês resolveram essas dificuldades? Essas perguntas aí servem para que a gente fique, vamos dizer assim, consciente de que os alunos têm diferentes dificuldades e também experimentam diferentes facilidades, porque os alunos são diferentes. Então nós estamos mediando o planejamento da atividade e ao mesmo tempo nós estamos mediando também as facilidades e dificuldades que os alunos encontram. Vamos agora para a mediação do desafio. É uma pergunta simples. O que é novo? O que é novo? O que é complexo? O que é diferente nesse projeto? O que é desafio nesse projeto? E os alunos vão me dizer coisas assim. Olha, professor, daqui desse projeto nós não havíamos visto ainda o trabalho com as polias. Isso é novo, isso é diferente, né? Então a gente tem que deixar o aluno ciente de que aqui há alguma coisa nova a qual ele vai ter que dedicar um pouco mais de tempo para poder dominá-la. Vamos agora trabalhar com a mediação do raciocínio tecnológico propriamente dita. Então nós vamos aqui
para a nossa montagem e vamos fazer perguntas de como essas coisas se movimentam, como essa montagem funciona tecnologicamente falando. Então nós perguntamos para os alunos assim, quantas polias você tem nessa montagem? E ele vai dizer que tem 4 polias. Né? Eu digo assim para ele, como é que são essas polias? Como é o formato dessas polias? E eu espero que ele me diga que essas polias são especiais. Por quê? Porque elas têm uma polia grande e uma pequena montada no mesmo corpo, como vocês podem ver por aqui. Aí eu vou dizer para ele assim, preste atenção nesta polia aqui e nesta aqui de cima. Vocês têm alguma coisa aqui no meio. O que vocês têm aqui? Eles vão dizer que tem um elástico, uma correia aqui. Eu digo, essa polia aqui de que tipo é? Eles vão dizer que é grande. E essa é pequena. Eu falo, agora eu vou virar aqui a manivela e eu queria que vocês me dissessem qual que gira mais rapidamente. E eles vão dizer para mim que a que gira mais rapidamente é a polia pequena. E exato. E qual que gira mais devagar é a polia grande. Aí eu digo assim, por que isso acontece? E eu quero que eles me cheguem numa conclusão de que, enquanto esta polia grande dá uma volta em torno de si mesma, a polia pequena dá mais voltas. Na verdade, como a pequena é metade da grande, a pequena vai dar 2 vezes mais voltas, ou vai rodar 2 vezes. Né? Então o aluno chegou aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta para ele, assim, e se eu quisesse então diminuir a velocidade dessas pás do ventilador? E ele vai me dizer assim, basta nós trocarmos aqui, né, a polia pequena pela grande. Então essas 2 polias vão ficar girando a mesma velocidade e nós vamos ter uma redução de velocidade nas pás do ventilador. Agora nós vamos falar na mediação da transcendência. Que perguntas nós vamos fazer para as crianças? Perguntas assim, eu gostaria agora que vocês me dessem exemplos de coisas que tenham polias que vocês conheçam. Né? E a criança pode me dizer alguma coisa assim, olha, professor, outro dia meu pai teve que trocar uma correia lá e ele abriu lá o capô e eu vi lá um motor e lá tinha uma polia, né, ligada também por uma correia. Então eu digo, exatamente, aí está sendo empregada uma polia. Ou no caso, um conjunto de polias. Ela vai também dizer que viu assim a esteira onde o pai faz ginástica e notou que lá também tem 2, 3 polias ali funcionando para girar a esteira. Muito bem, pessoal. O que aconteceu aí? Essa pergunta permite criar uma ponte de significado entre o que a criança conhece e o que ela está aprendendo agora. Quando essa pergunta é respondida, a criança busca seus referenciais em sua própria realidade. E isso é o que nós chamamos de aprendizagem significativa. Vamos entrar agora na mediação do raciocínio lógico. Para isso, nós propusemos uma situação-problema em cima desse projeto. Como é que seria essa situação-problema? Seria fazer com que este ventilador que venta só numa direção, ele ventasse em diversas direções. Certo? Isso seria o desafio proposto para os alunos. É claro que as equipes vão solucionar esses problemas e elas vão chegar a diversas soluções. Digamos que haja 8 equipes em sala de aula, nós vamos ter 8 soluções diferentes. Né? Essa, por exemplo, essa solução que está aqui, o que eles colocaram? Eles colocaram uma outra base no ventilador e esse ventilador ele vai ventar em todos os lados assim, colocar uma base giratória e ele vai ventar de todos os lados. É uma solução interessante, criativa. E vejam, todas elas são criativas. E como a gente poderia explorar essa riqueza de resultados criativos de forma mediada? Vamos ver a mediação de planejamento de objetivos, autorregulação e controle de comportamento. Que perguntas nós vamos fazer para os alunos? Vocês discutiram antes o que vocês iam fazer com o ventilador? O que foi discutido? Vocês fizeram um plano a partir dessa discussão? O plano foi seguido? Foi modificado? Quem propôs essas modificações? Para que serve
para que servem essas perguntas? Para que o aluno tenha noção de que ele precisa planejar o seu trabalho. Ele não pode ir na afobação, na impulsividade, porque quem não planeja, improvisa. E o que vai dar o improviso? Vai dar o ensaio e erro, vai dar o chute, vai dar o erro em si. Então nós deixamos muito claro que ele precisa evitar essa impulsividade, controlando o seu próprio comportamento, autorregulando o seu próprio comportamento. Vamos então agora à mediação do raciocínio lógico. E vamos fazer uma pergunta para os alunos. Vocês cometeram algum erro na execução desse projeto? Quem cometeu o erro? Quem descobriu o erro? Como esse erro foi descoberto? Em que ponto ocorreu o erro? Como vocês corrigiram esse erro? E aí eu faço uma pergunta para todas as equipes, né? Mais alguém cometeu erro parecido ou o mesmo erro? Aí vocês vão dizer assim, mas escuta, essa insistência em erro, ela é pedagógica? Ela é didática? Ela é. Sabem por quê? Porque o aluno, ele raciocina para acertar e raciocina para errar. É tudo raciocínio. Então a gente tem que descobrir onde que o raciocínio dele estava certo e onde o raciocínio dele passou a ficar errado, para ele ter atingido errado. Então nós trabalhamos com bastante propriedade o erro. Vamos agora para a próxima, que seria a mediação da transferência de aprendizagem. Vamos fazer uma pergunta assim para os alunos. Vocês utilizaram alguma coisa que vocês já sabiam para resolver esse problema da situação aqui? O que levou vocês a pensarem que esse conhecimento que vocês tinham seria usado agora? Poderia ser aplicado. Através das respostas dos alunos, nós vamos dizer o seguinte. Olha, o aluno deve sempre se acostumar a buscar na sua experiência anterior, no seu acervo de conhecimentos, aquilo que possa trazer para resolver os problemas que se apresentam no momento. Isso aí trata-se de uma aplicação do que você já sabe, do que você conhece, do que você domina. Vamos agora para a mediação da sensação de competência. Digamos que um aluno tenha dado uma resposta muito interessante e muito inteligente para a gente, e nós vamos fazer o seguinte, muito bem, olha, eu mesmo não havia pensado nisso, que resposta inteligente, como você chegou a essa resposta? Imagine o que vai acontecer com o aluno, ele vai se sentir muito motivado, ele vai se sentir assim, prestigiado, né? E ele vai realmente deixar a sua autoestima em alta. Vamos agora então para a mediação da individuação. Quando eu digo assim, houve diferenças de opiniões quando os alunos estavam dando sugestões para a solução do problema? Vamos dizer que naturalmente houve, né? Aí eu vou dizer assim, todas elas foram respeitadas? Alguém se sentiu constrangido de ter sido deixado de lado? Isso aí para que serve? Para que percebam que todas as pessoas são diferentes e é muito interessante que elas sejam diferentes. Seria muito estranho se elas fossem todas iguais. Vamos agora para a mediação do compartilhamento. Todas as hipóteses levantadas foram analisadas e foram testadas. Todo mundo foi respeitado. É o seguinte, o pessoal tem que compartilhar os conhecimentos. Para isso, a pessoa precisa ser generosa, precisa distribuir aquilo que ela conhece. E quando isso começa a acontecer entre os alunos, forma-se algo de maravilhoso entre eles. Certo? Porque eles começam a perceber que um sujeito não vive sozinho, ele precisa dos demais. Vamos agora para a mediação da criatividade. Eu faria uma pergunta assim a queima-roupa. Vocês consideram a solução dada pela equipe de vocês a mais criativa? Ou vocês acham que tem alguma mais criativa? Aí os alunos vão dizer, olha, a minha é criativa, mas eu achei mais criativa a do fulano ali, né? Porque ele fez isso, aquilo, né? Então eles vão ver aqui que existem soluções, mas podem haver soluções mais criativas, mais econômicas, mais interessantes, mais bonitas, mais agradáveis.
Então vamos para a mediação da automodificação. Faremos uma pergunta assim: o que vocês aprenderam na aula de hoje? O que vocês sabem agora que não sabiam? O que vocês conseguem fazer agora que não conseguiam antes? Então, essa pergunta serve para que o aluno tenha noção, consciência de como ele está se modificando. E aí é que está se instalando nele a verdadeira aprendizagem significativa. Nosso convidado, o professor Hélio Franceschini, falou nesse programa sobre a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, de Ruven Feuerstein. Para trabalhar com as funções de raciocínio, vimos que Feuerstein criou a EAM, Experiência de Aprendizagem Mediada, que é utilizada de forma predominante na metodologia LEGO. E vocês, gostaram? O que isso mudou em vocês? O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo!